22. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz o seu primogênito, e Buz seu irmão, e Quemuel pai de Aram, e Quesede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, a Gaão, a Taás e a Maaca. Até aqui. Louvado seja Deus. Todos nós, irmãos, conhecedores das Escrituras, sabemos que Abraão não tinha filhos com Sara. Ela era estéril, e na sua velhice apareceu 3 anjos lá na casa dela. Os irmãos, prestem atenção, tinha 3 anjos, mas só um era mensageiro de coisas boas. Os outros tinham vindo para destruição. E ele falou para Abraão que Sara, no tempo da vida, ia gerar. E ela, acho que 99 anos, parece, não é? Ela riu
do que Deus falou. E por fim, irmãos, não é o assunto da palavra, gerou Isaque, filho da promessa de Deus para Abraão. Irmãos, e havia um costume entre o povo pagão de oferecer sacrifícios de vida humana. Irmãos, e Abraão, Deus pediu isso para ele, e fugia dos costumes, oferecer vida humana, sacrificar vida humana. Mas, irmão, ele não questionou Deus. Era o sacrifício. Abraão tinha na sua casa, no quintal da sua casa, o altar do holocausto. Ele podia sacrificar ali. E dá a entender que a gente fica imaginando que Deus nunca deixa as coisas de uma forma fácil. Ele falou assim para Abraão: você pega o teu filho, o teu unigênito, e leva ele para sacrificar, e eu vou te mostrar o monte aonde você vai fazer o sacrifício. Por que dificultar tanto para Abraão, se ali no quintal da casa dele tinha o lugar do holocausto? E muitas vezes nós perguntamos: por que Deus não faz as coisas mais simples? Por que Deus não simplifica? Por que Deus não aparece? Por que Deus não cerca esse caminho? Por que Deus permitiu do outro morrer? Ou por que Deus permitiu de levar meu filho? Porque nós estamos aqui nesta terra para mostrar para o mundo que nós temos uma especialidade, que nós somos especiais para Deus, que nós somos um povo diferente, que nós somos zelosos e que nós temos boas obras. E cada um medita se a tua conduta, se a tua forma de viver, a tua forma de falar, a tua forma de olhar ou até de pensar, ela tem essa especialidade de Deus. Se você anda de cabeça erguida, o teu testemunho em pé e sem dever nada para a consciência, porque nós estamos enfrentando nos dias de hoje uma crise de consciência, de pessoas que dão pouca importância para a doutrina, para os ensinos, e vivem segundo aquilo que eles imaginam ser o correto. Não assumem responsabilidade de carregar a especialidade, o zelo e a boa obra. Glória ao nome do Senhor. Estão vivendo como se não tivesse compromisso com a consciência. Fornicam, cometem atos lascívios, praticam idolatria e não devem nada para a consciência. Chega no dia da Santa Ceia, vem aqui, põe a mão no corpo do Senhor e bebe do cálice da nova aliança, depois adormece e adoece na fé, porque a consciência ela condena. E você pode observar que a pessoa que tem o pecado na consciência, ela vai se encurvando espiritualmente, os irmãos entendam, ela vai se encurvando. Mas o salmista Davi falou assim: confessei a Deus os meus pecados, e Ele tirou o peso da sua mão da minha cabeça. E por que você, como uma planta, não tem rompido a terra? Porque para a semente brotar, ela precisa romper, ela precisa de ter força para romper a terra. E por que você está sufocado debaixo da tua carne, da tua terra, e não tem força de romper ela? Glória ao nome do Senhor, porque tem crise de consciência. E diante desta palavra, seja leal com a tua consciência. E aqui não é confessionário para você vir contar pecado teu para ancião ou para irmão de ministério. Confessa para Deus aí o teu pecado, e o Senhor vai justificar você na presença dEle.
a tua veste será trocada, e a tua mitra, o que é a mitra? Era aquele turbante que ia sobre a cabeça, ele será trocado. Deus, irmãos, eu preciso pregar o que Deus me revela. Deus vai mudar a conduta da tua consciência hoje, por esta palavra. Glória a Jesus. Abraão, na obediência, pegou o menino, albardou o jumento e caminhou. Eu já mergulhei nessa palavra, irmãos, na meditação. Eu já tentei imaginar esses 3 dias de caminho. Vocês podem perceber que quando a gente está numa aflição ou numa provação, uma ansiedade nos toma, uma preocupação nos amargura, a noite se torna longa, nós não deixamos de pensar quando estamos diante de uma adversidade e alguém promete fazer alguma coisa, a gente não vê a hora de escapar daquela situação. Abraão, eu quero teu filho. Quem de nós daria de livre e espontânea vontade o nosso filho aqui, irmãos? Um sacrifício vivo, pensa que é fácil? Se um filho nosso adoece, nós choramos 7 dias, 7 noites, de joelho, pedindo misericórdia, igual eu já fiz. E ele, olha, irmãos, pensa bem, quem foi o velho Abraão? Mergulha quem foi ele, se nós temos condição de nos equiparar com ele. 3 dias, mas eu creio que pela fé, lá dentro dele, ele falava assim: Deus me deu, Deus vai me dar o escape também. Tinha dentro dele a fé, ou sementinha boa, que precisa ser gerado dentro do teu coração, porque pela fé você vence tudo. Pela fé você suporta tudo. Pela fé você passa por tudo. E você orou pela manhã e falou: Senhor, eu preciso da resposta da palavra, porque eu não estou aguentando mais. E está aqui a resposta. Pela fé você vai aguentar. Pela fé você vai passar. Pela fé. Foi caminhando, e num determinado momento o menino: ô pai, nós vamos sacrificar. O menino tinha conhecimento, não é? Nós vamos sacrificar um holocausto para Deus, pai. Mas está aqui a lenha, está aqui o cutelo. Eles falam que era uma pedra, como se fosse uma faca bem pontiaguda, não é? Está aqui o cutelo, está a lenha, está o fogo, está aqui, pai. Mas cadê o cordeiro? Será que se Abraão fala para Isaac: o cordeiro é você, meu filho? O menino era jovem, cheio de energia. O menino não ia aceitar livremente? Talvez o menino ia correr? Ou talvez o menino fosse obediente a ponto de aceitar o que Deus determinou na vida dele? Quem sabe como era o menino? Ele falou: o Senhor proverá. Até que chegou no lugar e o momento que tinha que executar aquilo que Deus determinou. Glória a Jesus. Deus me traz aqui para pregar. Ainda não chegou o momento, ainda não está no extremo, ainda não chegou aonde tem que chegar, mas a hora que chegar, o que chegou para Abraão vai chegar para o irmão também. Glória a Jesus. E quando chegou o momento, preparou o altar, preparou a lenha. Vocês viajam comigo na pregação da palavra. A hora de pegar esse menino e amarrar esse menino. Oh, irmão Saulo, que jeito que foi. Ele velho, o menino jovem, para amarrar o menino. E o menino fala assim: aqui, pai, o que está acontecendo, pai? O que o senhor está fazendo, ó meu filho? É o seu cordeiro. Aleluia. Oh, irmão, tem gente que surpreende Deus. Nas escrituras eu conheci alguém que mexeu no Senhor. Tem gente que mexe no Senhor. Eu vou pregar o que o Espírito Santo me revela.
se você mexer em Deus hoje, você vai alcançar o que você veio buscar aqui. Seja o que for. Seja o que for. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou no Senhor, uma multidão oprimia ele. Alguém me tocou. Os discípulos falaram: Senhor, mas a multidão te oprime. O Senhor pergunta quem me tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente. Saiu de mim virtude. Mexeu diferente no Senhor. O culto, irmão, o culto não é só para vir preencher um tempo, um espaço de desencargo de consciência. O culto é para cultuar Deus e receber de Deus alguma coisa. E para receber de Deus precisa tocar nele pela fé. Quem mais mexeu no Senhor? Não é? Aquela mulher cananeia, quando falou: Senhor, dá alguma coisa, tem misericórdia de mim. Não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Humildade. Ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Oh, mulher, pode ler nas escrituras, ele fala desse jeito, num tom de espanto. Oh, mulher, grande é a tua fé, seja concedido o desejo do teu coração. Deus, irmão, ele estava num lugar muito alto, olhando para Abraão, e ele, por certo, falava: será que ele vai chegar nesse extremo? Porque Deus sonda os espíritos, ele sabia a intenção do coração, mas ele achava que a carne ia fraquejar. Porque a carne é um inimigo terrível nosso. A carne muitas vezes judia de nós, irmão. A carne leva nós a coisas que nós não queremos fazer. Quantos praticam obras que não queriam praticar e se arrepende? E aqui dentro tem um monte de gente arrependida de coisas que fez e não queria fazer. Mas graças a Deus que nós estamos diante de um Deus que é cheio de misericórdia e que justifica nós na presença dos nossos adversários. É Deus que justifica o seu povo. Nós medimos com a nossa medida, julgamos com o nosso juízo. E o Senhor foi lá na boca de Mateus, não é? Lá em 7 de Mateus, salvo erro. Fala para eles que com a medida que eles medirem, vos hão de medir a vós. Com o juízo que vós julgardes, vos hão de julgar a vós. Fala para eles tirar primeiro a trave do olho de cada um, o alqueire, não sei, não lembro qual que é a ordem, não é? E chamou eles hipócritas. Glória a Jesus. Mediu o nosso filho, nós mede ele com aquela misericórdia. Mas mediu o filho do Marcial? O filho dele ele é cooperador, filho de cooperador. Nós já não mede com a mesma misericórdia. Você quer misericórdia, irmã? Você quer misericórdia, irmão? Mede o teu semelhante com a mesma misericórdia que você quer da tua casa. Deus ficou surpreso quando Abraão pegou o cutelo e levantou. Já pensou, irmãzinha? Abraão ia tirar a vida do filho, mas bradou a voz lá que eu não consigo imitar, porque a minha voz é de taquara rachada. Mas a voz do anjo: Abraão, Abraão, não faças tal. Deus me revela esta palavra e te diz: antes de você cometer uma loucura, porque tirar a vida do filho era para Abraão uma loucura, o Senhor chegará na minha e na tua vida também. A palavra fala que a opressão, quando ela é muito grande, ela endoidece até o sábio. E Deus me mostra que tem alguns aqui dentro, que a opressão da tua vida é tão grande, a tua mente já está variando, já tem um pouquinho dos teus neurônios seco, e o estímulo do teu cérebro está falhando.
Já passou coisas ruins pela tua mente. Glória ao nome do Senhor. Eu posso pregar, tem fé na igreja? Tem fé nessa congregação? Posso pregar o que Deus me revela? Eu vou renovar as tuas forças mentais por esta palavra. Vou mexer nos teus neurônios. O que está seco vai viver. Aleluia. Quando bradou Abraão, viu amarrado nas pontas o carneiro, o cordeiro, e ele chamou aquele lugar que no monte do Senhor Deus proverá. Deus proverá. Glória a Jesus. É a palavra desta noite. Deus proverá, irmãos, o que você tem de necessidade. Deus proverá. Deus vai te dar uma saída, viu, irmão? Você está meio desesperado aí. Você falou, eu não estou aguentando mais. Glória a Jesus. Tá difícil, não é, irmão? Cada dia que passa parece que as coisas ficam mais difíceis. A gente não está vendo saída, mas o Senhor está criando uma saída por esta palavra. Deus proverá. Deus vai preparar o cordeiro antes da loucura chegar. Santo é o Senhor. Eu já vi tanta coisa na minha vida, irmão. A minha fé é bem pequenininha, mas eu já vi muita obra. Sabe, aqui de cima a gente vê tudo, irmão. Movimento de tudo. Daqui de cima e lá de cima também. Quem está lá em cima a gente vê tudo. Vê quem está interessado, vê quem está preocupado com o relógio, vê quem está dormindo. Vê tudo aqui de cima, irmão. Não é? A gente consegue ver. A única coisa que a gente não consegue ver é o que está dentro do coração e do pensamento de cada irmão que está aqui. É só Deus. E não pensa que nós, por ser ancião, somos mais espirituais do que todo mundo. Nós também precisamos de Deus para iluminar. Vou contar uma obra para vocês, vai atrasar um pouquinho, mas vou contar. Fui atender uma reunião de mocidade em Itumbiara, no estado de Goiás. Uma igreja do porte dessa aqui para maior, grande a igreja, e muita juventude. No primeiro banco assim tinha umas 8 mocinhas sentadas, e durante toda a reunião da mocidade, aquela mocinha não deu um glória, não abriu o inário para cantar um hino, e eu olhava para ela, o que estava nela me incomodava, era ruim. E a gente, irmão, a gente se alegra quando vê a senhora numa comunhão igual a senhora está assim. É uma delícia atender o culto para quem está em comunhão, que dá um glória, que derruba uma lágrima, que canta. Mas, irmão, quando a gente vê alguém, dá um desânimo. E eu olhava para ela e falei assim, Deus me livre, Deus, guarda eu dessa moça. Essa moça está com coisa ruim nela. E durante a palavra, os testemunhos, a glória de Deus tomou a mocidade, e ela não deu um glória, não cantou um hino. Eu falei, Senhor, essa moça está empesteada, deve ter uns demônios com ela, porque está ruim demais de olhar para ela. E acabou a reunião da mocidade, e eu falei assim, eu quero dar graças a Deus se eu não cruzar com essa moça. E Deus me guardou, não cruzei com ela mesmo. Ela não veio saudar eu nem vi mais ela. Graças a Deus, cego, só vê o que quer ver, não é? Chegou o culto à noite, servos de Deus, ancião antigo ali, na alegria, nos colocou para atender o culto. A hora que eu levanto para falar Deus seja louvado, quem está no primeiro banco? A empesteadinha de novo. Isso aqui é castigo, Deus. Atendi a reunião inteira olhando para essa menina desse jeito, agora ela aqui de novo. Mas vamos lá, ela tem que cantar um hino. Eu quase falei, moça, pega o inário para você cantar, mas não falei nada não. Deixei ela, não abriu o hino de novo, não cantou um hino, não deu um glória, não derrubou uma lágrima. A palavra, ela não vai aguentar a palavra. Aguentou a palavra sem dar um glória. Quando eu estava no fim da palavra, eu, Senhor, o que está acontecendo com essa moça? Você é cego, você só se alegra com quem está são. Você não está vendo que quem precisa mais de mim é quem está doente?
Oh Deus, tem piedade. Mostra para mim qual é a doença dela. Fica na comunhão. Vai na frente dela. Manda ela olhar dentro dos teus olhos. Eu vou te mostrar o que tem nela. Saí assim. Ô moça, quando a gente fala, todo mundo quer vir, pensando que vai ser uma bênção, né? Ela foi a única que não quis. Eu falei, não é nada de vocês não. É com essa moça que não deu glória. É com essa moça que não cantou um hino. É com essa moça que não derrubou uma lágrima. Deus manda eu falar assim: olha para os meus olhos. E ela, com muito jeito assim, levantou a cabeça e olhou. Quando ela levantou a cabeça, Deus me mostrou em cima da cabeça dela: suicídio. É o que está nela. Espírito de suicídio. Já intentou contra a vida dela muitas vezes. O que eu faço, Deus? Chama ela aqui na frente. Impõe as mãos na cabeça dela. Manda o espírito do suicídio sair dela. Eu vou batizar ela com a promessa. Irmãos, aí eu mudei, irmão. Aí a comunhão minha mudou, irmão. Aí eu comecei a sentir que eu era um Zé Ninguém, sem a revelação de Deus, sem a instrução de Deus. Nós não somos nada. Ah, Senhor, me perdoa. Eu chamei: menininha, vem aqui, por favor, vem aqui. E quando ela veio, o ancião, irmão, ele já olhou com aquele olhão arregalado para mim. Eu fiquei um pouco preocupado. Ele é bem mais velho do que eu, de ancião. E irmãos, tinha 4 anciãos. O mais novo tinha 28 anos de ancião. Eu falei: ai Deus, agora eu sento. Dessa vez eu sento, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E ela veio aqui. Irmão Eurípides, o Senhor me perdoa, mas eu preciso fazer o que Deus me mandou. Essa moça tem sobre a cabeça dela um espírito de suicídio. E Deus mandou mandar embora esse espírito, que Deus vai batizar ela com a promessa. Ele gritou no banco: é Deus, Valtinho. E eu impus as mãos na cabeça dela. Espírito do suicídio, sai da vida desta moça e da igreja agora, no nome do Senhor Jesus. Quando eu tirei a minha mão, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Glória a Jesus. A opressão, ela faz coisa com a mente, e a mente endoidece, e o outro vem para aproveitar. Mas se tem esse espírito encalacrado na tua mente, na comunhão da igreja, na pregação da palavra, sai agora, em nome de Jesus o Nazareno. Você está na alegria da palavra, irmão. Deus está provendo alguma coisa a respeito de alguém aqui hoje. Então abre a tua boca e solta o que você tem dentro de ti. Se tem o dom do Espírito Santo, solta ele. Se você não tem, receba em nome de Jesus o Nazareno. Deus proverá, irmão. Deus proverá. Amém. Irmãos, eu estou sentindo que a fé de muita gente está sendo aumentada aqui nesta noite. O Senhor manda eu pregar para finalizar. Tem jeito. Você falou que, mas a minha situação não tem jeito. Pois está aqui esta palavra para te dizer: tem jeito. Deus vai dar jeito. Porque aqui chama-se tribuna, originário de tribunal, onde se julga. Aqui onde julga, aqui é desse tribunal que Deus julga a igreja. Santo é o Senhor. Irmãos, eu queria acabar rapidinho, mas não está tendo jeito assim, sabe? Tá explodindo aqui dentro de mim, como se fosse uma fonte saindo o que Deus quer falar com alguém aqui. Irmão, a graça, ela é mais alta do que o mundo. Por isso que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
É como se aí no chão fosse o mundo e aqui em cima a graça. Aqui na graça o fogo não queima nós. O fogo queima nós se tiver no mundo, mas se tiver na graça, o fogo não queima. O que é o fogo? As provações. A água não submerge, quer dizer, não afoga. Por quê? Porque nós estamos num lugar mais alto. Aqui você não naufraga na fé, você não se afoga. Na graça não, a graça é alta. Aqui o veneno da serpente não nos causa dano algum. Aleluia. Vocês estão entendendo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos na graça. E o Senhor te fala aqui, na graça, nesse monte, nesse tribunal, Deus proverá a minha e a tua necessidade. Glória ao nome do Senhor. Então você diz aí, porque alguém chegou e disse, e fez conta, e no final não dá para pagar. Tá difícil, não dá para pagar. Se você vender tudo, você ainda não paga. Mas está aqui a palavra: no monte do Senhor Ele proverá a tua necessidade. Você crê nisso ou não? Eu teria uma obra para contar a esse respeito. A irmã Ciomara foi moradora nossa lá. Ela foi gerente de banco, não é? E auditor de banco faz algum bem para alguém? Não, né? Se tiver algum aí, você não fica triste não. É o teu papel, você tem que pegar mesmo. Mas eu, na maior prova da minha vida, não dá para contar tudo, vou só contar um pedacinho. Eu provado, sentei em volta da mesa, a esposa, vamos vender isso, vamos vender aquilo, vendia tudo, pagava 50% da dívida. Não pagava nem 50% direito. Não adiantava vender. Olha, estou aguentando mais essa prova. Eu vou lá em Novo Horizonte congregar, vou buscar uma palavra, porque aqui o Maurício só prega doutrina. Deus não vai falar com a minha necessidade na boca dele, só doutrina. Fui lá em Novo Horizonte, tinha um pilar assim na igreja antiga, igual tem aqui, e eu sentei atrás para o pregador não me ver. E Deus mandou as bodas de Caná da Galileia, a água feito vinho, e falou comigo grandemente. Você está aí atrás, até atrás desse pilar, e veio buscar uma resposta. E Deus te fala, olha para o relógio, antes do ponteiro cruzar meia-noite eu começo uma obra de transformação da água para o vinho na tua vida. Falei que Deus falava aqui. Glória a Deus. Aquela alegria toma meu coração. Cheguei lá em casa, fui depois do culto comer uma coisinha com os irmãos lá. Cheguei em casa, um carro na frente da minha garagem, um irmão deitadão lá no banco. Eu parei, dei aquela buzinadinha, ele levantou, saí, vi que era irmão, fui lá, falou, irmão, você está na frente da garagem, eu estou esperando você, filho. Mas por quê? É que hoje, rapaz, Deus mandou uma palavra aqui na boca do irmão Lídio, e eu queria tanto que você tivesse, porque eu sinto que era com você a palavra. Ô irmão, eu estou crendo em tudo. Prega o que Deus deu na boca do irmão Lídio. As bodas de Caná da Galileia, a água feito vinho. O Senhor mandou se olhar para o ponteiro do relógio, que antes da meia-noite Ele começa uma obra na tua vida. Deus pegou minhas duas orelhas e puxou bem fundo. Eu sou Deus. Falei na boca de uma jumenta, não falaria na boca do meu servo. Nunca mais busquei confirmação na boca de ninguém. Mas quando você precisa, eu busco na minha. Porque se eu não crer no que eu estou pregando, eu vou pedir para vocês crer. Vocês creem no que vocês pregam, não crê? Glória ao nome do Senhor. E Deus me mostra que tem alguns aqui na mesma condição que eu estava. E eu não tenho tempo de contar todos os detalhes, mas Deus proveu. 15 dias depois a dívida estava paga, o nome limpo, e não precisei vender o que eu tinha. Deus proveu. Deus manda eu pregar. Haverá a providência de Deus na tua vida. Glória a Jesus. Dá para abrir o peito aí.
aí, irmão, e dá um glória do fundo da alma, do fundo do coração. Pode abaixar o cutelo da morte, porque Deus anuncia vida. No monte do Senhor, Deus proverá. E Deus vai prover na tua vida também, filha, a tua necessidade. Pode soltar o choro que está preso aí no teu olho. Você está com medo? Abre a tua boca e solta agora o teu glória. Quem sabe Deus vai aí e te batiza com a promessa do Espírito Santo e coloca uma linguagem nova na tua boca, um canto de alegria na tua alma. Dá glória a Deus, irmão. É a palavra. No monte do Senhor, Deus proverá a minha e a tua necessidade. Deus seja louvado.